Vamos então para o lugar santíssimo, né? Naquele desenho na página 158 está ali o lugar santíssimo. Na Bíblia Pentecostal, né? Na Bíblia Pentecostal, página 158, o lugar santíssimo. O lugar santíssimo. Né? A palavra santíssimo já tem um significado em si, porque ela é um superlativo. O que é superlativo? É um aumentativo máximo, né? Existe o aumentativo e existe o superlativo. O que é aumentativo? Dizer que uma certa coisa é mais que outra. Mas podem existir outras que são ainda mais. Mas o superlativo é o máximo de todos. Não dá para aumentar o superlativo. Não existe o aumentativo do superlativo. Não existe. O superlativo significa é o máximo. Então esse é o lugar mais santo que pode existir, né? O Santíssimo, o lugar santíssimo. Glória a Deus. Aleluia. Então nesse lugar santíssimo tinha uma coisa, um objeto, um móvel, mas que esse móvel se divide em duas partes, que é a Arca da Aliança, que tem o propiciatório. E somente o sumo sacerdote, e somente uma vez por ano, podia entrar neste lugar santíssimo. E inclusive, vamos dizer assim, conta a tradição oral, não está na Bíblia, mas falam que o sacerdote, quando entrava lá, ele costumava amarrar uma corda no pé. Né? Ele costumava amarrar uma corda no pé e deixar do lado de fora. Por quê? Porque o sumo sacerdote, ele tinha uma das indumentárias que ele usava, tinha uns sininhos costurados na beira. Então, onde ele andava, ele fazia um barulho. Ele andava e fazia barulho. Então, a ideia era o quê? Se o sumo sacerdote entrasse no lugar santíssimo e tivesse cometido algum pecado, não estivesse preparado corretamente e fosse morto por Deus, né, a exemplo dos filhos de Arão, Nadab e Abiú, então ele ia desmaiar, mas era proibido para as outras pessoas entrarem naquele lugar. Então como é que ia retirar o sumo sacerdote de lá? Puxando a corda, né? Assim, um pouquinho, um pouquinho engraçado, mas também não está na Bíblia, esse detalhe não está na Bíblia, mas é uma curiosidade para mostrar do que? A santidade daquele lugar. Então, o véu, ele tem muitos símbolos. Podemos dar uma olhada neste versículo, Hebreus 9, versículo 7, que fala sobre isso. Isso, Hebreus 9, 7. E depois já podemos ler Hebreus 10, 19 e 20, né? Aproveitando. Hebreus 9, 7 agora. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Isso, glória a Deus. Uma vez por ano. E Hebreus 10, 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. A gente vê que o véu simboliza o quê? O véu simbolizava a carne de Jesus. Pelo véu, ou seja, pela sua carne. O véu simbolizava a carne de Jesus. Por isso que quando Jesus foi crucificado, a carne dele foi rasgada. E por isso que o véu foi rasgado naquele dia, né? Foi no mesmo dia que Jesus foi crucificado, que o véu foi rasgado. Por quê? Porque a carne de Jesus foi rasgada
por nós. E por isso que o véu foi rasgado. Porque pelo fato de Jesus ter sido, né, sacrificado, é que o véu pôde ser aberto, ou seja, o caminho para a presença de Deus. É isso que simbolizava o véu, o impedimento. O véu, ele explica para nós a verdade de que o ser humano é um pecador e o caminho para Deus está fechado, impedido, né? Isaías 59 fala sobre isso, que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E Romanos 3, 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, a gente sabe que o ser humano natural não tem acesso a Deus. O ser humano não tem como chegar a Deus. O único método é a carne de Cristo. Quer dizer, o fato de Jesus ter sido sacrificado, vamos dizer assim, num certo sentido, rasgado, né? Claro, quando os pregos furaram as mãos e os pés de Jesus, essa palavra se tornou verdadeira, que a carne dele foi rasgada, então o véu também se rasgou, ou seja, o caminho se abriu para que nós possamos entrar na presença de Deus, ou seja, no lugar santíssimo, né? E aí vocês veem quão complicado é todo esse processo. Tem o altar de bronze, tem a pia, né? A pia de bronze, e tem a mesa dos pães, tem o candelabro e o altar do incenso. Então são tantos passos simbólicos que simbolizam passos espirituais que a gente faz na nossa caminhada com Deus, a conversão, a santificação, a oração, a comunhão, a iluminação do Espírito Santo, tudo. E isso são passos que vão acontecendo e o resultado lá atrás é o quê? A gente entrar na presença de Deus. Esse é o resultado, o objetivo final que a gente procura com todos esses outros passos, né? Glória a Deus. Então vamos para a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela era feita de madeira de acácia e coberta de ouro. É interessante que ela não era feita só de ouro. Então isso tem um símbolo muito grande. Por que a Arca da Aliança, que era o móvel mais importante, não era feita de ouro puro? Por quê? Porque a Arca da Aliança simboliza Jesus Cristo na sua humanidade e na sua divindade. A madeira de acácia simboliza a humanidade de Jesus e o ouro simboliza a divindade de Jesus, né? Então ela tinha 4 argolas de ouro nos cantos e 2 varas que passavam nas argolas, que também eram feitas de madeira, cobertas de ouro, para que fossem transportadas pelos levitas, né? Que era o único método que Deus aceitava de transportar a Arca da Aliança. Então vocês lembram de uma história lá em 2 Samuel, onde que o rei Davi mandou transportar a arca e colocou ela em cima de um carro de bois, né? Um carro de bois novo e tal. E aí aconteceu o que? A morte de Acã. Não foi Acã aqui, né? Se não me engano, estou falando o nome certo. Que morreu por tocar na arca. E aí Davi interrompeu essa procissão. Por quê? Porque ele percebeu que tinha alguma coisa errada. Deus não ia castigar ali aquele senhor, que era um dos melhores, como é que fala? Cocheiros, não sei se dá para dizer isso, né? Ou seja, carroceiros de todo Israel, por nada. Então Davi deixou a arca naquele lugar e a arca estava abençoando as pessoas ali. Por quê? Porque foi certo querer transportar... Na casa de Obed-Edom. Não, mas o nome do que foi morto. Sim. Aí, ou seja,
Deus estava contente com o fato deles quererem transportar a arca. Mas o problema é que eles fizeram da maneira errada, porque Deus disse que a arca só deveria ser transportada nas costas de levitas. Né? Glória a Deus, glória a Deus. Então, esse pequeno detalhe, viajamos um pouco lá para 2 Samuel, né? Então, essa a Arca da Aliança, logicamente, era a peça mais importante, né? Logicamente, porque basta a gente pensar onde ela estava. Ela estava no lugar santíssimo. Ela estava ali. Então, era o objeto mais importante. Do que todos os outros. E ela tinha duas partes. Duas partes nós logo vamos ver. Por que ela foi feita? Por que a Arca da Aliança foi feita? Por uma necessidade. Houve uma necessidade. Que necessidade foi essa? Deus escreveu em tábuas de pedra os 10 mandamentos. Deus mesmo escreveu. 2 vezes até. Deus mesmo escreveu. E depois que Deus escreveu, Deus falou, agora faça uma arca para colocar essas pedras lá dentro. Foi esse o motivo que Deus deu. Deus deu a lei e falou, agora coloca as pedras lá dentro. Essas pedras, pastor, ficavam guardadas o tempo todo lá dentro, elas não eram lidas, Senhor. Quem podia pegar isso só? Elas ficavam lá dentro, né? Essas pedras escritas pelo próprio Deus estavam lá dentro dessa arca, né? E tinha mais outros 2 objetos lá dentro que depois nós vamos falar. Logo vou falar. Mas o importante é isso, que esta arca foi feita por causa da lei de Deus. Então, ela nos fala simbolicamente do quê? Que a presença de Deus, né? Porque essa arca foi feita para colocar... Em cima dela havia o propiciatório, que era um lugar onde Deus conversava com Moisés, onde Deus aparecia e conversava com Moisés. Era o lugar da presença de Deus. Era o lugar mais santo, por isso que era mais santo, porque ali é que Deus, simbolicamente, como é agora, não sei bem qual é a palavra, mas enfim, é o lugar onde que Deus disse que ali ele iria morar. Ou seja, embaixo das asas dos anjos, dos querubins, que estavam feitos em cima do propiciatório. Né? O que era o propiciatório? A tampa. Propiciatório é a tampa da arca. Então tinha a arca e tinha a tampa, que era o quê? Uma chapa de ouro com 2 anjos. 2 anjos de ouro puro, cujos as asas esticadas encostavam uma no outro. Ou seja, de um lado um anjo, do outro lado outro anjo, e as asas esticadas se encostavam em cima. E essa era a tampa da arca. O propiciatório é a tampa da arca, e ali era embaixo dessas asas desses anjos era o lugar aonde que Deus aparecia e conversava com Moisés. A presença própria de Deus. Glória a Deus, aleluia. Né? E dentro da arca tinha, em primeiro lugar, as pedras, onde Deus escreveu. Tá? Mas tinha mais dois outros objetos. O cajado de Arão e uma porção de maná. Tá? O que são essas 3 coisas? São 3 milagres. Tá? Milagres, porque o fato de Deus escrever Ele próprio em cima de uma pedra, isso é um milagre. O cajado de Arão floresceu, então isso foi um milagre. E o maná era dado todos os dias, caía do céu para alimentar aqueles milhões de pessoas, né? Não sei se é 2 milhões de pessoas, mais ou menos.
alimentados todos os dias, caía do céu o maná. Então era um milagre. Então, esses simbolizam os milagres de Deus. O cajado de Arão floresceu, né, dentro da... Simboliza muita coisa, irmã. Simboliza o quê? Em primeiro lugar, simboliza 3 coisas. Os mandamentos simbolizam que Deus revelou a sua vontade. O cajado de Arão simboliza que Deus guia o seu povo, né? Porque o cajado era um instrumento que ele usava, né, para exercer a sua função, a sua autoridade, vamos dizer assim. E o terceiro, o maná, simboliza o quê? Que Deus, ele é o provedor do seu povo. Tá? Isso são 3 símbolos, tá certo? Mas agora vamos pegar esses 3 símbolos juntos, vamos juntar e falar que eles são milagres. Todos eles têm em comum esse ponto, que são milagres. Estão dentro da arca. E isso fala para nós o quê? Que a base da presença de Deus são os milagres. Sem os milagres de Deus não haveria evangelho, não haveria, né, fé. Não haveria fé. Isso eu costumo dizer o quê? Fé é a gente acreditar no inacreditável. Quer dizer, deixa eu explicar isso que eu acabei de falar. Porque tudo que está escrito na Bíblia é humanamente difícil de entender, para não dizer impossível. Acreditar que Moisés subiu na montanha e que lá em cima Deus escreveu em cima das pedras, das tábuas de pedra. Isso humanamente não dá para entender. Né? Alguém iria dizer, não, isso foi o próprio Moisés que escreveu. Né? Não, foi Deus que escreveu, então isso é um milagre. Outro iria dizer, não, como é que o cajado de Arão podia florescer? Né? Isso é impossível. Como é que poderia cair alimento do céu todos os dias no chão para as pessoas ajuntarem e alimentar 2 milhões de pessoas todos os dias durante 40 anos? Então isso é milagre, isso não dá para explicar. E assim, a maioria das coisas que está na Bíblia não dá para entender pela mente racional. Que nós sabemos que são coisas que aconteceram de fato, até pelo modo como a Bíblia conta, de um modo bem sóbrio. A Bíblia narra tudo o que acontece, tudo que está escrito na Bíblia é muito sóbrio, mas é muito cheio de milagre. Cheio de milagre não é a palavra, quer dizer, a Bíblia está sempre convidando a gente a acreditar no poder sobrenatural de Deus. Isso que é fé, acreditar que Deus pode fazer coisas que o homem não pode. Claro, acreditar em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador é também uma parte da nossa fé. E isso também é uma das coisas que o homem não pode, se salvar. Né? Então, se a gente não acreditar nos milagres de Deus, não se pode ter fé. Quem não acredita no sobrenatural, quer dizer, no sobrenatural de Deus, ele não pode ter fé em Deus. A fé na presença de Deus. Então a gente só vai entrar na presença de Deus se a gente acreditar totalmente que Ele é um Deus de milagres. Amém? Amém. Glória Aleluia, a Deus. glória a Deus. Tudo isso está simbolizado nesses objetos, né, dentro da Arca da Aliança. Ok, vamos então para o propiciatório, né? Propiciatório é uma palavra bem esquisita e complicada, mas que é isso que eu já falei várias vezes, a tampa da arca. Era um lugar onde o sumo sacerdote espargia o sangue. Como é que daria para dizer espargir em português? Espalhar, né? Respingar. Respingar, vamos dizer assim, né? Não querendo agora ser um pouco, né,
soa assim um pouco mundano falar respingar, mas espargir, respingar o sangue que ele trazia da onde? Do altar do sacrifício, ele trazia o sangue, passava pelo lugar santo e entrava no lugar santíssimo e espargia, espirrava o sangue em cima do quê? Do propiciatório, ou seja, da tampa da Arca da Aliança, embaixo dos anjos. Por quê? Então, o sangue, ele simbolizava o sacrifício e ele lembrava o sacrifício feito. Então, quando a gente está na presença de Deus, que simboliza o propiciatório, é quando a gente está em oração muito profunda e muito na presença de Deus. Então, o sacrifício que a gente fez, ou seja, a conversão, tem que estar presente ali também. O arrependimento tem que estar ali também nesse momento presente. É isso que é simbolizado o sangue aspergido em cima do propiciatório. Que nunca, o arrependimento nunca vai nós nunca vamos deixar, enquanto nós vivermos nesse mundo, nunca vamos deixar de praticar o arrependimento pontual. Isso num outro estudo eu vou explicar os tipos diferentes de arrependimento que existem, mas eu estou falando aqui do arrependimento, como eu falei antes, de Jesus que lavou os pés dos discípulos, ou seja, das falhas deles. E assim, esse processo de a gente se purificar das nossas falhas, nunca a gente vai ultrapassar. A gente nunca vai chegar num ponto de dizer, eu já não tenho mais falhas. Nesta vida, a gente nunca vai alcançar esse ponto. Por isso que, sempre entrando na presença de Deus, temos que lembrar a Deus que nós, faz parte disso, lembrar que nós fomos purificados também das nossas falhas. Ou seja, é a humilhação. Ele diz, humilhai-vos perante Deus. Então, se humilhar, é isso que está simbolizado neste sangue espargido ali. Então, quando a gente entra na presença de Deus, é só com muita humildade. Muita humildade. E na presença de Deus, a presença de Deus ela é muito terrível. Ela é muito... ela gera o temor. É isso que está simbolizado nesses querubins, né? Que querubins, às vezes, as pessoas não sabem o que é um querubim e acham que é aqueles bebezinhos peladinhos, né? Mas não é isso. Querubins eram anjos muito terríveis, que geravam temor nas pessoas, por causa que eles eram muito impressionantes a presença deles. Poderosos, né? Impressionantes, né? Quer dizer, elas impressionavam, faziam que as pessoas ficassem aterrorizadas quando viam a eles, né? Então, os querubins, eles eram anjos muito assim, que causavam espanto nas pessoas. Respeito. Então, é isso quando a gente está na presença de Deus, é o respeito. Quando a gente... a palavra temor, né? Temor a Deus, respeito a Deus. Quando a gente entra nesse lugar de oração, no santíssimo lugar, que simboliza o trono de Deus. O trono de Deus é simbolizado pelo propiciatório. Aleluia. Então vamos ler ainda Êxodo 25, versículo 22. A irmã poderia ler? Amém.
Então era ali o lugar onde Deus conversava pessoalmente com Moisés. Aí, por que se chama propiciatório? Vem de propiciação, que é o que? A reconciliação. Reconciliação do homem com Deus. Ali é o lugar onde Deus e o ser humano se encontram. Por isso chama propiciatório, porque é ali que acontece a reconciliação final. E nós somos convidados a entrar nesse lugar através do quê? Através do arrependimento, que seria a aspersão do sangue no coração, a santificação, que é se libertar da consciência má, e a obediência, que significa ser lavado com água limpa. Essas três expressões que eu acabei de usar, o arrependimento, a santificação e a obediência, nós vamos encontrar em Hebreus 10, de 19 a 22. A irmã poderia ler? E tendo, pois, irmãos, Hebreus 19? Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 22. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Aqui na Bíblia em alemão fala aspersão do coração. Como é que está escrito ali do coração? Coração Qual era a palavra que tinha? purificado da Isso. má consciência e lavado o corpo com água limpa. Isso, então, primeiro tem a aspersão do coração. Aqui na minha tradução traz assim, aspersão do coração e a consciência purificada e o corpo lavado. Então aqui de novo entra aquela questão de corpo, alma e espírito, né? Corpo, alma e espírito, quer dizer, todas as partes do nosso ser, elas são santificadas. Então o nosso coração, ou seja, o nosso espírito, é pela aspersão. A nossa consciência, ou seja, a nossa mente, ela é purificada o quê? Que a gente deixa de ter uma má consciência, uma vez que a gente deixa de praticar as coisas que produzem uma má consciência. E o corpo lavado com água pura simboliza o quê? A obediência que nós fazemos com o nosso corpo, porque obedecer tem tudo a ver com o que o nosso corpo faz. Ou seja, o que nós falamos tem a ver com o quê? A nossa boca, a nossa língua. O que nós olhamos, os nossos olhos. O que nós fazemos com nossas mãos, né? O lugar que nós andamos, os nossos pés. Então tudo tem a ver com o corpo, né? Então o corpo ele é lavado com água, que é o quê? A palavra, que a palavra nos ensina a agir do modo que agrada a Deus. Amém?